Estamos prestes a terminar o período eleitoral e definir o próximo prefeito de Carmo do Rio Claro, vereadores, assim como em todo o Brasil. Durante esse percurso, várias demonstrações políticas acontecem nos municípios e no domingo, dia 6, é finalizado. Em Carmo do Rio Claro, quantas urnas foram distribuídas? As eleições chegaram, né? Tudo que tem data chega, né? A gente já diz. E no Carmo serão 57 urnas de sessões. São 57 sessões. São 6 sessões na zona rural e 51 na cidade. Além disso, a gente tem 7 urnas de reserva, a gente chama de 7 urnas de contingência, para eventual troca, caso necessário. E também, como o Carmo responde por Conceição da Aparecida, são 25 urnas referente às 25 sessões de Conceição da Aparecida e 3 urnas de reserva para Conceição da Aparecida. Luciano, com relação ao transporte, principalmente para a zona rural, Carmo do Rio Claro é uma cidade que abriga, né, uma boa parte da zona rural desses municípios do sul de Minas. Como vai ser feito o horário para trazer até essas urnas a Carmo do Rio Claro depois? Como vai acontecer? Como nossa extensão rural é enorme, então a gente tem uma logística já de muitas eleições. Contamos com o apoio das prefeituras, tanto de Carmo como de Conceição, e já está todo programada a rota oficial de transporte de eleitores, rota gratuita, transporte gratuito de eleitores. Lembrando que, no dia da eleição, transporte de eleitor só pode ser efetuado pela Justiça Eleitoral. Particulares, candidatos, qualquer pessoa que realiza esse transporte com finalidade eleitoral é um crime eleitoral. Então, muito cuidado no dia fazer transporte de eleitor. Na zona rural, todos os bairros rurais receberão a rota do transporte de eleitores. Então, o horário de início será às 7 horas da manhã. Os ônibus vão seguir as linhas mestras. Então, muita atenção, ele não vai entrar nas estradas particulares. São nas linhas mestras. Segue o trajeto do transporte escolar e às 7 horas da manhã o ônibus começa a fazer o trajeto pelos bairros rurais. Eu já encaminhei para os meios de comunicação a relação com todos os bairros e qual carro vai passar em cada rota. Certo. E os horários para votarem em Carmo do Rio Claro? A partir das 7, vai até que horas? O início da votação é às 8 horas da manhã. Às 7 horas, os mesários chegam para preparar o ambiente, preparar os materiais, ligar a urna, deixar tudo prontinho. Lembrando que a urna fica bloqueada até às 8 da manhã, ninguém consegue fazer nada. Às 8 da manhã, libera e começa a votação. E dura o dia todo e encerra às 17 horas ou às 5 horas da tarde. Lembrando que quem estiver na fila das sessões às 5 horas da tarde tem o direito de votar. São distribuídas senhas. Se a fila estiver grande, em que pese e dure até lá pelas 5h30 ou até 6 horas da tarde, nunca aconteceu, mas é bom frisar, a pessoa que estiver na fila às 5 tem o direito de votar. Olha, para quem está indo votar, está chegando na sessão, nas escolas, que seja, o que pode levar junto para conseguir o voto? Algum santinho é permitido? O que pode e o que não pode? Santinho não pode, santinho de forma alguma. A pessoa, primeiro, eu já quero aproveitar a oportunidade e deixar bem claro, sem documento oficial com foto não vota. Então é obrigatório levar uma identidade, carteira de motorista, aquela carteira de trabalho azulzinha antiga. Quem tem a carteira de reservista com foto também serve, tá? Tem que ter um documento com foto. Carteira de estudante, carteira de plano de saúde, carteira de plano funerário, não serve. Não adianta que não vai poder votar. Quem tem o título, leva o título também. Não é obrigatório, mas ajuda, né? E com relação à manifestação do eleitor no dia, o santinho não pode, mas o eleitor, a lei assegura ao eleitor uma manifestação individual, ou seja, só dele, por meio de broche, adesivo pequeno, obviamente, né? Um dístico do candidato dele, tá? Lembrando que se o eleitor optar por essa manifestação individual, a lei fala que ela tem que ser silenciosa, de modo que esse eleitor, se ele ficar no local de votação conversando com alguém, ou na fila, enquanto ele está aguardando a sua vez, ficar conversando na fila, como ele vai estar com um adesivo, por exemplo, na camiseta dele, pode ser configurado boca de urna. Então, a lei fala, manifestação individual é silenciosa. Muito cuidado com isso, então. A gente entra diretamente nessa questão, né, desses crimes, né, eleitorais. Assim como a boca de urna que você acabou de citar, Luciano, há outros que podem acometer esse caso? Sim, são vários, né? Os mais comuns de acontecer no dia das eleições é a boca de urna,
o transporte irregular de eleitor, que eu já frisei agora há pouco, e também pessoas embriagadas ou exaltadas que querem causar tumulto nas sessões, seja na fila ou até dentro da sessão. Causar esse tumulto, essa desordem aos trabalhos eleitorais também é crime e enseja prisão. Então tem que ficar muito atento a isso. Vale ressaltar também que em Minas Gerais não haverá essa questão da lei seca nesse período eleitoral. Não, em 2022 já não houve, esse ano não haverá. De modo que tem esse receio com relação à pessoa com sinais de embriaguez. Se ela provocar algum tumulto no local, ela vai estar sujeita a sanções penais. Então, tomar bastante cuidado com relação a isso é a nossa orientação. Bom, só para a gente finalizar, uma questão nossa do portal, minha também, pessoal, a questão da biometria. Câmara do Rio Claro aderiu? Sim. A nossa forma de atuação aqui para essa eleição é uma biometria facultativa. Quem já fez a biometria vota com a biometria. Quem tem carteira de motorista, e é bom deixar bastante claro, por exemplo, você tem carteira de motorista, você tem uma identidade que já é a DNI, que é a nova identidade digital, você vai ser convidado a colocar os seus dedos polegares ou indicadores na urna para validar essa biometria. Por quê? Há um convênio desde 2022 entre o TSE e o Denatran e os Detrans para importar esses dados. Então, a pessoa que tem a biometria no Detran, ela coloca o dedo na urna no dia da eleição. Se for reconhecido, importa automaticamente para o cadastro eleitoral dela a biometria. Então, fique muito atento, eleitor e eleitora. Se você não fez a biometria e for convidado a colocar o polegar lá para reconhecer na urna, é procedimento normal. Isso quer dizer que você tem a biometria cadastrada lá no Detran ou em alguma carteira de identidade e, mediante o convênio com o TSE, a gente vai tentar fazer essa validação. Quem não tiver biometria vai votar normalmente. Por isso que eu disse, aqui é misto. Quem tem e quem não tem ainda, vota normalmente. Bom, o Portal do Sul agradece, deseja a todos os eleitores, vocês também que trabalham com relação à eleição, uma ótima eleição no domingo. Muito obrigado. Nós também agradecemos pela oportunidade, né? A gente sempre conta com esse apoio na divulgação aí de vocês. E desejar a todos nós uma ótima eleição, né? Agora em dia 6 de outubro, né? Que a gente tenha sucesso aí nessa festa da democracia. Paulo Otávio para o Portal do Sul. Vote consciente.